Programa livre para todos os públicos. Mercado e Desenvolvimento, com Jurani Parente. Olá, estamos começando aqui pela TV Diário o programa Mercado e Desenvolvimento. Hoje eu vou trazer uma pessoa que eu tenho também um respeito muito grande e admiração. Marco Fabossi é diretor da Crescimento, ele é escritor, autor dos livros Coração de Líder e O Fator Confiança, é palestrante nacional e internacional e é mentor de líderes. Eu mesmo já tive em várias palestras que teve o Marco Fabossi como palestrante. Marco Fabossi, uma honra lhe receber no programa Mercado e Desenvolvimento aqui pela nossa querida TV Diário. Jani, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que está assistindo aqui, mas obrigado pelo convite, uma honra estar aqui também. Espero de alguma maneira poder contribuir para uma conversa que possa levar as pessoas a refletirem um pouco mais sobre o papel delas, né, nos negócios e nas pessoas, né, no desenvolvimento das pessoas também. Marcos, antigamente se falava muito que o líder é uma situação que já vem inata, ele já nasce com aquele perfil de liderança. Mas a gente vem notando ao longo dos anos que vem vendo que está acontecendo muitos estudos relacionados à liderança. Aí a pergunta que eu posso te fazer é: liderar é uma ciência? Boa pergunta. Toda vez que a gente entra nessa questão do determinismo, né, a gente se enfraquece em relação a possibilidades, até a energia para fazer uma mudança. Porque, assim, não é só com relação à liderança, mas sabe aquela coisa que a gente já sempre ouve falar, né, da síndrome de Gabriela, né, cara? Eu nasci assim, né, vou crescer assim, vou ser sempre assim. Cara, o ser humano não está determinado ao seu passado, ou seja, não é o meu passado que vai determinar o meu futuro, não é a minha biografia que vai determinar a minha biologia. Isso se aplica à nossa vida, cara. Não é porque eu não sou bom em alguma coisa até hoje que eu não posso melhorar e ser muito bom nela daqui para frente. Porque, óbvio, para uns vai exigir mais esforço, para outros menos, né? Para determinadas coisas ou para coisas diferentes. Mas o fato é que o esforço, né, a dedicação, ele faz muita diferença na nossa vida em termos de Sim. buscar se tornar aquilo que a gente quer se tornar em qualquer área da nossa vida. E não é diferente na liderança. Óbvio, tem pessoas que nascem com características que favorecem a liderança, sem dúvida. Como tem pessoas que nascem com características que favorecem elas se tornarem grandes artistas ou, sei lá, qualquer outra área de trabalho na vida. Então, tem gente que nasce com características que favorecem a liderança. Agora, tem gente que não. Isso não significa que essas pessoas que não nasceram com essas características não possam se tornar grandes líderes. Por quê? Porque isso vai depender, primeiro, da escolha da pessoa. Porque eu sempre digo, liderança é uma escolha. Eu posso ser chefe e escolher não liderar. Interessante. Isso acontece. Assim, é uma escolha que a pessoa faz. Agora, se eu escolho liderar, então eu também escolho me esforçar para melhorar, aprender a fazer esse negócio, mesmo que eu não tenha características que favoreçam esse negócio, né? Então, o outro lado também é verdadeiro. Tem gente que nasceu com essas características, mas também não escolheu liderar em momento nenhum da vida, não se desenvolveu e ficou aí, né, sem usar essas características em direção à liderança que a gente está falando aqui. Então, cara, qualquer pessoa que escolha liderar e que se esforce para melhorar como líder, como ser humano, né? Porque antes de ser um bom líder, é preciso ser um bom ser humano. Qualquer pessoa pode se tornar um grande líder, um bom líder. Essa é a minha crença. Em um dos seus livros, que eu tenho os dois, O Fator Confiança e Coração de Líder é o primeiro, inclusive está aqui na minha estante, você tem uma passagem que você fala basicamente o que você falou aqui, liderar se aprende, né, Marcos Fabossi? E aí, em Exatamente. cima disso, eu já vou emendar uma outra pergunta, que eu vi uma palestra no Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, CBTD, que eu amo o CBTD,
Eu não lembro de quem foi a palestra, mas ele disse uma coisa, o palestrante disse uma coisa interessante, que ele disse assim, às vezes o que a gente aprendeu há um ano, eu não sei nem se foi você que falou isso, tá? Há um ano, há 3 anos, há 5 anos, foi muito importante. Mas talvez há um ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos. Talvez para hoje não tenha a mesma relevância, porque as coisas se transformam. É nesse caminho, né, Marcos Fabossi? Sempre. O mundo tem se transformado muito rapidamente e o tempo todo, né? Tem uma frase do Jack Welch que eu gosto muito, que ele disse: se a taxa de mudança externa excede a taxa de mudança interna, o fim está próximo. Isso se aplica a um produto, a um serviço, a uma empresa e a um profissional, né? Então, cara, nós precisamos. A gente não consegue controlar a taxa de mudança externa, porque é o mundo que está trazendo isso para a gente. A gente consegue sim controlar a taxa de mudança interna. Uhum. Então, é aquela velha máxima, né, cara? A gente precisa ter consciência de que o que nos trouxe até aqui foi muito importante, mas não é suficiente para nos conduzir aonde a gente precisa chegar, considerando o volume e a velocidade das mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, cara, lifelong learning, né? Sei que é uma expressão em inglês, mas cara, aprendizado a vida toda. A gente precisa continuar aprendendo, né? E continuar se aperfeiçoando, continuar buscando melhorar naquilo que a gente faz, porque aquilo que a gente faz está mudando e a gente precisa acompanhar isso. Essa frase eu vi sua também em uma palestra, acho ela sensacional, o que nos trouxe até aqui não vai nos garantir chegar mais na frente, né? E aí É. eu emendo com uma pergunta interessante, que eu acho que você praticamente respondeu com essa frase. É, a liderança de 10 anos atrás é completamente diferente da de hoje, ou ainda tem muita coisa em comum? Sim, a essência da liderança não mudou e não muda, né? Ou seja, a essência da liderança tem a ver, porque assim, muitas vezes o pessoal confunde, né? Eu falo pessoal, a gente, né? Eu também me incluo nisso, né? A Sim, gente confunde gestão com liderança. São dois papéis diferentes, né? Tanto um quanto o outro tem mudado bastante. Então, gestão tem a ver com coisas, com resultados, com metas, com índices, com controle, com processo, com tudo que é hard, tudo que é duro, né? Já a liderança tem a ver com gente, tem a ver com pessoas. Então, assim, essa essência não mudou. Por quê? Porque a liderança sempre teve a ver com isso, de inspirar as pessoas por meio do exemplo, de ajudar as pessoas a chegarem a lugares que sozinhas não conseguiriam chegar. Por quê? Porque, cara, se eu chego sozinho, eu não preciso do líder, né? Eu estou com você como meu líder ou minha líder, porque eu acredito que com você eu consigo chegar mais longe, né? Então, essa é a essência do negócio. E isso vai continuar, desde sempre vai continuar. Agora, o jeito de fazer tem mudado um pouco, né? Por quê? Porque, cara, o mundo está mudando, né? Então, hoje você vê, pós-pandemia, por exemplo, um altíssimo índice de pessoas com problema de saúde mental, sim. né? Essa é uma preocupação que antigamente o líder não tinha com tanta, assim, era uma preocupação, mas era um negócio menos acentuado, menos frequente do que acontece hoje. Então, esse é um ponto importante. Antigamente, a gente tinha muito mais resposta do que tem hoje. Hoje a gente tem muita informação, mas tem muitas possibilidades. Então, a mesma situação tem muitas respostas e o líder não tem todas as respostas. E o líder, portanto, precisa da sua equipe junto. Antigamente era mais hierarquizado. Como eu preciso de todo mundo junto hoje, eu tenho que ter uma organização mais horizontal, eu preciso de mais colaboração. Então, por quê? Porque as pessoas têm, muito provavelmente, respostas tão boas ou até melhores que as minhas. E eu preciso juntar tudo isso, eu preciso ouvir as pessoas, eu preciso criar um espaço onde as pessoas possam colocar suas opiniões, né, trazer suas opiniões. Eu preciso criar um espaço onde as pessoas tenham a liberdade de experimentar, errar e aprender com esse erro, e não serem punidas com esse erro. Então, são coisas que, ao longo do tempo, foram mudando, né? Não muda a essência, mas muda a forma de fazer dentro da liderança. Então, sim, a liderança hoje é muito diferente do que era 10 anos atrás, na forma de fazer, não na essência.
Nós estamos batendo um papo que vai além de um papo aqui na TV Diário, no programa Mercado em Desenvolvimento, com Marcos Fabossi, que é palestrante internacional, especialista em liderança, autor de livros e vários artigos nacionais e internacionais. Aí, Marcos Fabossi, muita gente tem um sonho de chegar a ser gestor, ser líder. Apesar que nós somos líder em casa, nós somos líderes no trabalho, mas tem um detalhe: às vezes a pessoa também entra na função, às vezes até prematuramente, podemos assim dizer, num tempo que talvez não estivesse esperando. Aí a grande pergunta é: o que o mercado corporativo espera dos líderes, que também é diferente do que os liderados esperam dos seus líderes. São duas questões diferentes. Vamos primeiro para o mercado corporativo. O que o mercado corporativo espera dos líderes atuais, Marcos Fabossi? Boa. Só antes de responder essa pergunta, eu só quero trazer um ponto que você trouxe aqui com um pouco mais de estatística, vamos dizer assim. Tá, Mais de 70% dos líderes que ocupam das pessoas que ocupam pela primeira vez uma posição de liderança, nunca foram treinados para isso. Então, interessante. isso é muito normal. Pessoa muito boa individualmente, como profissional, né, naquilo que ela faz, e ela então ganha, né, a possibilidade de alçar uma liderança, mas não é treinada para isso, e vai para esse lugar com uma cabeça de colaborador individual, que é muito natural, porque Sim, não foi preparado para isso, né? E quando chega nessa posição, quer mostrar serviço, o jeito de mostrar serviço é mostrar que eu sei. Cara, mas agora não é você que tem que fazer. Você tem que, né, preparar, empoderar as pessoas para fazer, e que é muito diferente. Então, só para te dar um panorama daquilo que você falou. muito Bom, o que interessante. as empresas esperam dos seus líderes, em primeiro lugar, é resultado, né? Sempre, né? Se não entrega resultado, a empresa não sobrevive, não subsiste, então não tem sentido né, continuar naquele lugar não entregando resultado. Então, sempre vai ser resultado. Só que a coisa tem mudado um pouco, porque o eixo da alta performance hoje não é só resultado, é resultado e clima, né? Tá. Então, eu preciso combinar essas duas coisas. Então, o que as empresas esperam dos seus líderes é que eles entreguem resultado num bom clima organizacional. Quando Tá. a gente fala de clima, a gente está falando de conexões significativas, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de felicidade, a gente está falando de propósito. Então, resultado nesse contexto. Isso que as empresas esperam de seus líderes. O que os liderados esperam de seus líderes, né? Que as equipes esperam de seus líderes? É que é um pouco do que eu já falei. Eu resumo isso, né, nessa frase. Eu sigo um líder, eu estou com um líder espontaneamente até o momento em que eu continuo com a esperança de que com esse líder ou essa líder eu vou conseguir chegar em lugares que sozinho eu não conseguiria chegar. Porque senão não faz sentido ir junto. Então, e quando eu falo isso, chegar a lugares melhores, isso tem a ver com vida pessoal, no sentido de ser humano, né, de formação como ser humano, de formação de caráter mesmo, tem a ver com carreira, tem a ver com conexão com o meu propósito, tem a ver com eu ter consciência de que aquilo que eu faço impacta positivamente aquilo que está à minha volta. Se Então, é isso que interessar, se interessar genuinamente pelas pessoas, pelos problemas das pessoas, o líder deve se envolver com isso, Marcos Fabossi? Cara, as pessoas não entram da porta para dentro do trabalho e deixam de fora os seus problemas, suas expectativas e a sua vida. Eles trazem tudo isso junto. E o líder precisa estar próximo o suficiente, e aqui eu vou abrir um parênteses, estar perto é geografia, estar próximo é escolha. Então, não é porque eu estou perto que eu estou próximo, eu estou falando de estar próximo, é uma Sim. conexão emocional. O líder precisa estar próximo o suficiente para demonstrar esse interesse genuíno pelas pessoas, né? No sentido de, ao perceber que aquela pessoa está passando por uma situação ou está diferente do que o normal, por exemplo, está numa reunião com a pessoa, percebe que a pessoa está mais calada do que o normal, está mais agitada do que o normal, está mais, sei lá, nervosa do que o normal. Cara, saiu da reunião, senta com a pessoa e conversa. Pode ser que ela esteja passando por alguma situação que você possa ajudar.
Pode ser que ela não queira compartilhar, mas aí é uma decisão dela. Isso não impede que você se ofereça para ajudar em algo que for possível. Às vezes é uma situação simples, às vezes a pessoa está com um problema em casa cara, ela está aqui, mas a cabeça dela está lá. Tá, então, cara, deixa que a gente resolve as coisas aqui, vai para casa e resolve esse problema, né? Então, é se interessar pelo ser humano integral e não apenas pelo resultado que ele pode dar. Sim, o líder precisa se interessar genuinamente. Interesse genuíno significa empatia mais compaixão. Eu busco me colocar no lugar daquela pessoa e não só isso, eu tento fazer alguma coisa para melhorar a vida dela naquela situação que eu me envolvi. Nós estamos tendo uma aula aqui na TV Diário, no programa Mercado e Desenvolvimento, com o Marcos Fabossi, que trabalha com liderança há vários anos, é palestrante nacional e internacional, tem vários artigos publicados no Brasil, também fora do Brasil. Marcos Fabossi, nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu queria que você trouxesse para a gente um assunto que você destacou em um dos seus livros, O Fator Confiança, que é justamente confiança. O que é que nós podemos falar em relação à confiança e liderança? Depois do intervalo comercial, você fala sobre isso com a gente aqui na TV Diário.